Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos aqui em nome de Jesus. O livro dos médiuns está chegando no final. Nós temos essa reunião aqui, que nós vamos falar sobre os espíritos que podem ser evocados. E depois na última reunião, vão ter duas, né? Mas é o mesmo assunto. Quais as perguntas que a gente pode fazer para um espírito? Então vai ser essa e mais duas reuniões sabendo qual tipo de pergunta que a gente faz para os espíritos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de entrosamento entre os médiuns e os espíritos. E o tema nosso dessa noite são espíritos que podem ser evocados. Semana passada nós falamos sobre a evocação dos espíritos. E hoje nós daremos a sequência nos espíritos que podem ser evocados. Mas antes disso, eu queria convidar a todos a ter os olhos bem abertos, idealizar os nossos irmãos que estão sofrendo no sul. Muito se fala, muito se faz, mas o sofrimento continua. Hoje, quando nós chegarmos em casa, vai ter uma cama nos esperando, uma coberta para nos aquecer. Então vamos fazer uma oração pedindo para Maria, que é mãe, que com seu manto possa estar cobrindo cada filho seu. Então fechemos os nossos olhos, abrimos os nossos corações e vamos pedir para Maria olhar pelos nossos irmãos. E dando a nossa sequência, ele nos fala: enfatizamos que é possível evocar todos os tipos de espíritos, independentemente de sua posição na escala espiritual, sua condição de vida ou sua relação conosco. No entanto, isso não garante que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Os espíritos podem ser impedidos de responder por razões que não conhecemos, seja por sua própria vontade, pela falta de permissão de uma autoridade superior ou por outros motivos. Queria fazer uma pausa aqui para nós falarmos de alguns motivos. Nós sempre queremos, nós sempre pedimos, nós sempre evocamos. Qual o motivo que ele não possa vir conversar com a gente? Ele fala do negócio de vontade própria. Se quem você está evocando não tiver essa vontade, essa comunicação não vai ser realizada. Se ele estiver num plano e não receber autorização superior, ele não vai fazer essa comunicação. E nós evocamos, nós queremos. Muitas vezes, esse espírito ele está numa evolução espiritual, numa graduação. Por ele ser superior, ele não pode fazer essa comunicação. E no outro plano, ele também é cheio de ocupações. E muitas das vezes, ele também não pode fazer essa comunicação devido a essas ocupações. E muitas das vezes, ele não faz essa comunicação devido a uma proteção espiritual. Ele não tem essa proteção. Ele não vem. Veja que são motivos tão banais que muitas das vezes nós tentamos, evocamos, pedimos e não é feita essa ligação, esse contato. E muitas das vezes nós passamos a não acreditar. Por isso, além de tudo isso que o João falou, por exemplo, os espíritos, no plano espiritual, eles têm muitas ocupações, mas muitas, que a gente não consegue saber tudo, mas tem muita ocupação. Então, às vezes, o trabalho deles não permite que ele venha no momento que a gente chama, por exemplo. Mas também a gente precisa ter mérito, O
o interlocutor, né, aquele que está perguntando, ele precisa ter mérito para receber, né? Às vezes o espírito tem autorização para mim, porque vai fazer mais bem para aquela pessoa receber do que mal. De repente a vida dela virou, sabe assim, acabou por uma perda que ela teve. E qual a única maneira de recuperar isso, por exemplo, para ela? De repente é o espírito vir conversar com ela, ou mandar uma mensagem para ela. Mas isso quem define é no plano espiritual, lá em cima. Por isso que Chico falava, né, que o telefone só toca de lá para cá. Então, às vezes, por mais que a gente queira, a gente pode não ter a comunicação. Mas a gente pode ter por sonho, por exemplo. Às vezes a gente fala, pô, sonhei com meu pai que se foi, ou com a minha mãe, ou com uma coisa assim. É eles que vieram visitar a gente. A gente pode não ter tido a oportunidade de receber uma mensagem, mas em sonho é uma mensagem também, não deixa de ser. Então, assim, as ocupações que eles têm são muito grandes, né? Então, é difícil. Então, às vezes não dá pra gente mensurar. Às vezes não estão nem nesse planeta, estão trabalhando em outro. E ali no começo ele fala assim, ó, que é possível evocar todos os tipos de espíritos, independente da condição dele. Ele é um espírito bom? Pode ser evocado? Pode. Ele é um espírito ruim, um espírito nas trevas, pode ser evocado? Pode. Com muito cuidado. Lá na frente ele vai falar e eu entro em mais detalhes. Precisa ter muito cuidado para esse tipo de espírito. Tem espírito que está indiferente, tem espírito que está perdido, que não sabe o que está acontecendo. Então, todos esses tipos de espírito podem ser evocados. É isso que ele está falando lá. Explora as causas que podem impedir a manifestação de um espírito durante uma evocação. Algumas dessas causas estão relacionadas ao próprio espírito, como suas ocupações ou missões, que não permitem que ele atenda aos nossos desejos, que nós acabamos de falar, resultando apenas em um adiamento da manifestação. Nos mundos espirituais superiores, onde os vínculos com a matéria são mais frágeis, as manifestações dos espíritos é mais fácil do que em mundos onde a matéria é mais densa. Além disso, há causas externas que podem influenciar, como a natureza do médium, a condição da pessoa que invoca, o ambiente da evocação e o propósito por trás dela. Alguns médiuns são mais propensos a receber comunicações de seus espíritos familiares, enquanto outros podem servir de intermediários para todos os tipos de espíritos. Essa habilidade depende da relação entre o médium e o espírito evocado, que pode variar de simpatia a antipatia, atração ou repulsa. O desenvolvimento da mediunidade do médium também desempenha um papel importante neste processo. Eu ia falar aqui, né? Essa habilidade depende da relação entre o médium e o espírito invocado. Pode variar de simpatia, antipatia, atração, repulsa. Volta para mim uma tela aí, João, por favor. Aí aqui embaixo, ó, nos mundos espirituais superiores, onde os vínculos com a matéria são mais frágeis, a manifestação do espírito é mais fácil do que nos mundos onde a matéria é mais densa. Que é o nosso caso, uma matéria mais densa. Então vocês viram lá na frente quantos impedimentos tem. Tem o médium, o tipo do médium, às vezes ele tem mais propensão a receber espírito familiar do que um outro médium que recebe qualquer tipo de espírito. Imagine a dificuldade para um espírito poder se acoplar no médium. Não é qualquer um que consegue. Depende do fluido do médium, do fluido do espírito. Então tem uma série de coisas que dificulta, que é o que ele falou ali, né? Nos mundos espirituais superiores, o vínculo da matéria não são tão densos assim, não são são complicados, então é mais fácil do que aqui. Então é muito trabalho para um espírito se comunicar. Além de toda a missão, do trabalho que eles têm, ainda tem esse trabalho de poder achar um médium ideal, que vai ter com a ligação com ele vai ser boa, que os fluidos vão combinar direitinho, que ele possa receber. Então, assim, tem muita dificuldade na questão, né? Veja a facilidade que surge no hábito de se comunicar com um espírito específico. Com o tempo, tanto o espírito comunicante quanto o médium e o evocador se identificam entre si. Essa familiaridade estabelece relações fluídicas que facilitam as comunicações. É por isso que a primeira manifestação nem sempre é tão satisfatória quanto o desejado, e porque os próprios espíritos frequentemente solicitam serem evocados novamente.
Nós comentamos isso semana passada. Muitas vezes ele vem e não dá a comunicação. O espírito que se manifesta regularmente se sente em casa, familiarizando-se com os ouvintes e os intermediários, permitindo-lhe falar e agir com mais liberdade. Aí você pega lá a familiaridade que estabelece relações fluídicas, facilitam comunicações. Qual a facilidade que o Chico tinha, hein? E tanto espírito que ele se comunicou. Né? Só os poetas que ele recebeu lá no primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Depois todos os outros, né, dos livros, André Luiz, né? Aí você pega as cartas psicografadas, né? As cartas das mães, né? Dos que elas recebiam, né? Dos seus filhos queridos. Então, assim, olha só a facilidade que o Chico tinha. E a facilidade com o Emmanuel também, que o nível de espiritual do Emmanuel era um nível bem elevado, né? Então a ligação dele com o Chico era muito grande, muito fácil. Aí você pega o Divaldo com a Joana de Ângeles, a mesma coisa também. No começo pode não ter sido tão fácil, né? Até se adequar a algumas coisas e tal. Porque eu me lembro na história do Divaldo que acho que eles começaram em 1945 e eles tinham um grupo de estudo e um espírito que se manifestava ali, que não era a Joana de Ângeles. Aí esse espírito um dia chegou e falou que ele não ia mais se manifestar lá, que ele tinha uma outra missão e que ele ia embora, que ele não ia mais ficar lá comunicando. E aí veio um outro espírito. Esse outro espírito no final era a Joana de Ângeles, né? Ficou uma pancada de tempo vindo se comunicar, não falava o nome dela. Então, assim, teve uma série de ligações. Aí teve um momento que ele queria escrever e ela fez ele escrever um monte de coisa. Até um dado momento que ela falou assim, ó, agora podemos escrever os livros. Aí ele pegou todo aquele rascunho lá, que achou que ia publicar, ela mandou ele jogar fora. O que ela estava fazendo? Se não treinar com ele a ligação fluídica que tinha, os pensamentos, ver se ele estava captando tudo direitinho. Tudo isso foi treino, que eu não lembro quantos anos foram. Se foi 5, 6, 7 anos, mas foi bastante tempo. Então tudo isso é para poder facilitar a ligação, né? Que nós falamos lá atrás. E aqui é a mesma coisa, né? O espírito ele precisa ter uma afinidade com o médium. Não é qualquer um que ele vai conseguir se ligar, né? É isso aí. Kardec dá uns exemplos malucos de relação fluídica, né? Ele fala de uma transmissão de mensagem. Se o médium, o espírito não tiver sintonizado na mesma mensagem, não existe evocação. A incorporação, tanto o espírito quanto o médium, se não haver essa relação, não tem evocação. Transferência de energia. Se a energia do médium não estiver alinhada com a do espírito, também não tem essa relação. Troca de informações. Se o médium não trocar a mensagem correta com o espírito, ele não vai evocar e o espírito não vai evocar, porque eles estão com informações diferentes. E uma outra coisa é sobre proteção, que existe entre médium e o espírito. Se não tiver alinhado fluidicamente, também não existe. Fazer um complemento. Aqui, gente, vamos prestar atenção aqui, ó. A última parte aqui, ó. O espírito que se manifesta regularmente se sente em casa, familiarizando-se com os ouvintes e os intermediários, permitindo-lhe falar e agir com mais liberdade. O que é isso aqui? Ele está familiarizado com o ambiente, não só dos médiums, o de vocês também, todos nós aqui. Então, todo o fluido nosso, quando a gente fala que a gente vai receber os irmãos na mesa, que vocês são importantes no pensamento, na oração por eles, tudo isso daí é o que ele está falando ali, né? Os ouvintes e os intermediários. Então, somos todos nós aqui presentes. Então, a gente pode colaborar em muito. A habilidade de invocar qualquer espírito não implica que o espírito esteja obrigado a nos obedecer. Eles podem escolher atender ou não ao nosso chamado, manifestar-se ou não, e podem preferir se comunicar com certos médiuns ou evocadores em vez de outros. Além disso, têm o direito de dizer o que deseja e não podem ser forçados a dizer o que não querem. Eles podem se retirar quando desejarem e, mesmo que tenham sido assíduos por um tempo, podem decidir subitamente deixar de se manifestar devido à sua própria vontade ou a outra circunstância. Isso aí nos fez lembrar, né,
de alguns médiuns que na própria mesa ele consegue incorporar em um médium, ele não está satisfeito, ele incorpora no outro médium. Ele tem essa permissão ou essa energia fluídica que ele consegue fazer isso daí. Ali, ó, eles podem escolher atender ou não ao nosso chamado, manifestar-se ou não. No primeiro comentário desse vídeo, eu vou colocar o link do livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é muito interessante, que ele tem duas partes. A primeira parte, Kardec fala do céu, do inferno, uma série de coisas assim, né? Ele explica tudo, e depois tem a segunda parte. O que é a segunda parte? São comunicação com espíritos. Só que são comunicações, a maioria delas, né? Não são todas, não, mas a maioria, a grande maioria, foi ele que evocou. Outra pessoa evocou e depois mandou a comunicação para eles lá na Sociedade Espírita. Tem uns que vieram deliberadamente. E aí tem uma história que eu não vou lembrar o nome da rainha, que ela não estava muito legal. E aí evocaram ela e ela não gostou muito da evocação, ela disse que veio forçada. E que eles estavam maltratando ela porque ela era uma rainha, ela estava de joias, toda não sei o que, foi. Bom, e no final ele vai perguntando assim, e ela era muçulmana, ela não era cristã. E ela foi enterrada, ela não foi enterrada na Índia, ela era da Índia, né? Ela não foi enterrada na Índia, ela foi enterrada num país cristão. E ela estava muito louca com isso, ela não gostou nada disso, né? Mas não tinha o que fazer. Então você vê, né, o tipo de comunicação que ele teve. Mas depois eu deixo o link, é só vocês clicar lá, vocês já vão entrar direto no livro Céu e Inferno, nessa parte aí que está falando das evocações. São histórias curtas e interessantes. Já chegou aí, ó. Verificamos a questão de evocar espíritos malignos. E avalia se isso é conveniente ou não. A resposta depende do propósito da evocação e da independência do evocador em relação a esses espíritos. Não há inconveniente quanto a evocação é feita com um propósito sério, instrutivo e com o objetivo de autoaperfeiçoamento. No entanto, é altamente inconveniente quando é realizado por mera curiosidade, o entretenimento ou quando o evocador se coloca sobre a dependência desse espírito, solicitando o serviço deles. Aí que está o perigo lá, o solicitar o serviço dele. O fato de você evocar ele, você vê que ele fala lá que tem que ter um propósito, né? Pra gente aprender. E quando o Kardec evoca, é justamente isso. Ele fala meio que assim, né? Eu imploro para você me responder, a fim da gente compreender, pra gente entender. Tem uma série de coisas assim, que às vezes o espírito não quer falar muito, né? Ele complementa, ó. Mesmo que o evocador planeje dispensar o serviço do espírito maligno após o seu cumprimento, isso não garante que o espírito se afastará facilmente. Solicitar qualquer serviço, por menor que seja, representa um verdadeiro pacto com espíritos malignos que podem se apegar à pessoa evocadora. Eu ia chegar aí nesse ponto aí. Vou chegar aí. Tem um espírito lá numa história, o espírito chama Claire. Se não me falha a memória, é Claire o nome dela. E ela não era tão má assim também, né? Mas ela era um espírito perdido, coitado. E ela estava falando o quê? Ela deu até uns conselhos legais lá para o Kardec, sabe? Olha, quem está falando aqui é meu espírito, o que meu espírito fala, mas meu coração não escutou na época, né? Então ela deu uns conselhos bem legais lá. Mas o que chamou a atenção? Ela não era espírito legal, espírito mau. O que chamou a atenção é que ela falou que ela sentia, eu não vou lembrar as palavras certas, mas ela sentia um frio, e quando ela se aproximava do médium, ela sentia como um raio de luz que chegasse nela, e ela se sentia mais assim, vívida, perto dele, do lado dele. Então você acha que um espírito do mal, que sente isso de uma pessoa que invoca ele, você acha que ele não vai querer ficar do lado dessa pessoa? Vai, com certeza, vai querer. Além do que, você pediu alguma coisa para ele que ele fez, ele acha que é um compromisso aquilo. É um contrato que você assinou com ele e você tem que ficar e ponto final. E esse espírito que eu falei, a Claire, ela chegou uma hora reclamando, porque são várias comunicações que ela deu. Teve uma lá que ela reclamou, por que o médium não chamou ela mais? Que ela estava querendo que ele chamasse ela. Aí que ela fala dessa questão de estar próximo dele, ela sentia mais aquecida. Então é isso que é o perigo do espírito mau, né? A gente evoca ele e ele acaba achando que a gente tem a obrigação de ficar com ele, né? Dele ficar.
Ou às vezes também, já vi caso, uma história que eu não vou lembrar o certo agora, mas o espírito passando na rua, ele sim, era um rapaz, ele se acoplou a esse rapaz, ele se sentiu bem com ele, e daí ele ficava acompanhando ele para tudo quanto é canto, porque ele estava sentindo bem, a energia dele estava legal, ele gostava daquela energia, né? E já teve casos na mesa que nós atendemos assim também, que o espírito estava junto com uma pessoa numa casa porque ele se sentia bem lá. Não que ele queria fazer mal, não tinha nada, mas ele se sentia tão bem que ele queria ficar lá. Só que o fato dele ficar lá com os fluidos dele fazia mal para a família, né? E Kardec dá uns exemplos sobre isso daí, que ele fala o risco de influências negativas. Quando ele atrai esses tipos de espírito, não só a energia, como também passa a influenciar a pessoa, o médium. Ele fala que isso é um risco. A dificuldade do controle, quando ele atrai o espírito dessa natureza, o controle dele se perde. A energia deixa de existir. Fica um impacto na natureza espiritual, na atmosfera. Recebeu aquela coisa ruim, não tem paz. Quando a gente recebe o espírito ruim, a tendência de energias negativa é maior. Então você passa a viver num ambiente negativo. E ele também complementa que isso daí é uma quebra de princípio do médium. O médium foi feito para fazer o bem, para falar de amor, fazer o amor. Quando ele passa a servir ao mal, aí é difícil. Teve uma explicação dada por São Luís sobre a superioridade moral. Ele afirma que o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando é pronunciado por alguém que possui autoridade das próprias virtudes. Para aqueles que não possuem essa superioridade moral, o nome de Deus é apenas uma palavra comum. Da mesma forma, objetos sagrados só têm poder sobre os espíritos quando são utilizados por aqueles que têm a habilidade de fazê-lo. Assim, São Luís compara a situação como uma arma terrível, que é inofensiva nas mãos de alguém incapaz de usá-las adequadamente. Para falar em nome de Deus tem que ter moral, senão não adiantou nada, ficou no vazio. E às vezes você fala, não, em nome de Jesus eu peço isso, aquilo. Às vezes o Espírito vai dar risada da tua cara, se você não tiver a moral para falar em nome de Jesus. Ele fala de uma forma que um charlatão nunca vai modificar um irmão. Exatamente. Justamente por ele ser um charlatão. Mas se for uma pessoa elevada, ele consegue mudar a mente de uma pessoa. Tem uma passagem lá com o Paulo que o cara lá, né, pede para, em nome de Jesus, ou em nome de Paulo, ele pede para sair o espírito maligno, o espírito fala, bom, Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, mas você quem que é? E ele acabou sendo ofendido pelo espírito, né? Então assim, ele não tinha moral nenhuma, ele não tinha moral que Paulo tinha para falar em nome de Deus ou em nome de Jesus. Então a gente precisa ter essa moral, senão não vai fazer efeito nenhum. A gente vê muito nos sacerdotes, né? Onde eles utilizam, né, seu rosário, coisa assim, fazer um benzimento, tem uma certa força. Mas se você pegar uma pessoa que não tem nada a ver, ficou do mesmo tamanho. Os casos de exorcismo, às vezes vai fazer exorcismo, o espírito está dando risada, tá de brincadeira, não tá nem aí, né? Tá valendo nada para ele. Linguagens a usar com os espíritos. Aqui pode-se contemplar a maneira adequada de se relacionar com diferentes tipos de espíritos. Espíritos superiores merecem respeito, consideração e submissão, devido à sua elevada moralidade, enquanto espíritos inferiores devem ser tratados de acordo com seu caráter e condição. Aqueles que são levianos ou ignorantes não devem ser tratados com a mesma deferência que os espíritos sérios. É isso aí, não é porque a gente vai falar com o espírito que a gente precisa abaixar a cabeça, às vezes não. Então muitas vezes a gente não abaixa a cabeça, né? Na própria mesa mesmo a gente vê alguém chegou lá fazendo mal de Jesus, falando mal de Deus, alguma coisa assim, merece ser repreendido, e a gente tem que repreender, tem a obrigação de repreender, e repreendemos mesmo. Ele fala aqui,
eles não devem ser tratados com a mesma deferência que os espíritos sérios. E a verdade é essa, né? Até aquele que está duro, relutante, a gente está tentando convencer ele não quer saber. Ele quer vingança, ele quer fazer isso, ele quer fazer isso, ele não quer saber, não quer saber. Chega uma hora, gente, que não tem o que fazer. Então, amigo, vai, segue teu caminho e sei lá, né? Tomara que um dia você mude de opinião. Então, assim, não dá pra gente ficar, olha, por favor, não, mas não faz isso, faz aquilo. Depende com o espírito, a gente tem que mudar o tom de falar, né? No entanto, os espíritos inferiores, que são infelizes, merecem piedade e indulgência, enquanto aqueles que demonstram cinismo, mentiras e baixos sentimentos devem ser tratados com piedade, mas não necessariamente com o mesmo interesse dados aos espíritos arrependidos. Mostrar superioridade moral sobre os espíritos perversos é a melhor forma de conduzi-los ao silêncio. Em resumo, é irreverente tratar os espíritos superiores de forma igual, assim como seria ridículo dispensar a todos a mesma deferência. É importante ter veneração pelos que merecem reconhecimento, pelo que nos protegem e assistem, e benevolência para com todos os outros. Ele também deixa uma referência de formas que nós devemos ter, essas linguagens, né? Que ele fala do respeito que nós devemos ter, da clareza da comunicação, sinceridade, amor e bondade. Olha que negócio muito difícil. São algumas das coisas que facilitam, mas principalmente uma chamada humildade. Essa daí eu acredito que é uma das maiores ou a maior forma. A gente, quando vai tratar com eles ali, independente de quem for, a gente começa sempre da melhor maneira possível, né? Com educação, sem ofensa, nada disso, né? Mas quando a gente vê que o assunto não vai, ou ele começa a ofender Jesus, começa a ofender Deus, começa a ofender alguém aqui dentro, na mesa mesmo, então aí a gente já tem que mudar a postura. Utilidade das evocações vulgares. As comunicações dos espíritos da ordem menos elevada não são necessariamente inúteis, pois o observador pode aprender com eles. Assim como é necessário estudar um pouco em todas as suas camadas para entender seus costumes, as comunicações dos espíritos menos elevados podem fornecer insígnias práticos, enquanto os espíritos superiores representam as grandes verdades teóricas. Os espíritos comuns mostram o resultado práticos dessas verdades. Portanto, no estudo de uma ciência, nada é inútil, e as comunicações de diferentes níveis de espíritos podem fornecer perspectivas valiosas. Não dá para dispensar a comunicação de nenhum, né? Tem que aprender com todas. E tem nesse livro lá, O Céu e o Inferno, tem a história do Max. O Max era um mendigo, mas ele tinha os castelos lá na época, né? E ele era, assim, ele não tinha família, não tinha ninguém, então eles acolhiam ele num castelo, num estábulo lá, ele passava lá, comia e tal. E daí um dia ele desencarnou e a menina foi fazer uma oração para ele, que morava no castelo. E daí ele apareceu para a menina para agradecer tudo que ela tinha feito por ele, né? Que ele ficava lá no estábulo, ele era alimentado. Ele, com 40 anos, ele perdeu toda a família dele e ele ficou com problema de locomoção. E aí depois ele ficou 50 anos vivendo nessa condição de mendigo, né? E aí ele era atendido nesse estábulo aí. E depois ele começa a contar a história dele para a menina. Ele era um camarada poderoso. Há 150 anos, ele falou assim, há 150 anos eu vivia nessas terras, ele era dono de tudo lá, poderoso, cheio de dinheiro, mas também só pensava nele, não pensava em ninguém, e fazia as extravagâncias, aquelas coisas todas, e acabou que aconteceu o quê? Desencarnou, ficou numa situação difícil, e voltou naquele jeito para poder resgatar aquilo. Mas ele falou assim, vim conviver no meio daquilo que era meu, quer dizer, toda aquela terra que ele andava por ali, era dele, o castelo que ele dava lá no estábulo era dele também no passado, né? E aí vai para a gente ter uma experiência, né, com as coisas. Por isso, toda a comunicação a gente tem um aprendizado para poder tirar. A gente consegue tirar algum aprendizado. E assim nós chegamos ao fim. Essa semana que vem, né? Começa. Vamos ver o que nós vamos poder perguntar. Bom, gente, então é isso aí. Vamos para a segunda parte. Como a gente viu aqui,
somos todos importantes nesse momento, né? Que a gente fique em oração pelos irmãos que vão ser atendidos ali. Vamos mandar o melhor dos nossos pensamentos para eles, para que eles consigam encontrar o caminho dele, abrandar o coração deles, tá bem? Vamos lá então. Mas assim, gente, ó, só quero comentar o seguinte. A gente viu de evocações, o Kardec fazia evocações, o espírito tinha recém-desencarnado, ele evocava o espírito. Então, assim, depende muito da condição do espírito, né? Porque às vezes ele está numa condição que ele está meio atordoado e não vai conseguir. E, assim, eu acho assim, sinceramente, do fundo do coração, o que eu penso é que, assim, a gente não tem que evocar, sabe? O espírito, o ente querido foi embora, partiu. Tem uma mensagem muito bonita que fala na internet: a morte não é nada. Eu acho que é de Santo Agostinho, se não me falha a memória. E é uma mensagem muito interessante para a gente ler. E eu acho assim, a gente tem que deixar igual o Chico falou, que o telefone toca de lá para cá. Se a gente é merecedor, se o espírito lá está em condição de dar uma mensagem, uma comunicação, vai ser dada. Não tem jeito, uma hora vai chegar até a gente. Mas o que vale mais? O que vale mais é através do nosso pensamento, a gente desejar boas coisas para eles, né? Que eles encontrem o caminho deles, através de oração. Então, assim, em vez de a gente ficar lamentando, porque o nosso lamento, pensando nele, a gente acaba atraindo ele também. Então é uma forma de evocar, como nós falamos aqui na terça-feira passada. Então, assim, nesse momento a gente tem muita frieza, sabe? Pensar no futuro dele, que ele consiga seguir em paz, né? Que não consiga ficar preso com as coisas aqui da terra, que ele siga o caminho dele e que um dia a gente vai encontrar ele. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O mais importante é a oração que a gente tem que fazer por eles. Tá bem? Independente de comunicação ou de evocação, acho que é isso. Bom, demais é isso aí, gente. Agradeço a presença de todos. E vamos embora, então, que Jesus nos acompanhe e vamos com Jesus no nosso coração. Assim seja.